Quem não consegue ganhar dentro de casa vai brigar pro rebaixamento aí. A pior partida que eu já vi o Cruzeiro fazer na minha vida. Tem 66. Nós precisamos de um camisa 9 urgente, não tem jeito. Gilvan, vamos contratar, Gilvan. O Maicon já deu entrevista lá, falando que tá saindo, o pai dele doido querendo que ele volta pro Cruzeiro. Tá faltando o Maicon e mais um meio de campo de armação. Isso aqui é ridículo. Esse Paulo Bento deve voltar para Portugal e comer bacalhau lá, porque não sabe escalar um time. Vencer clássico, beleza, mérito. Mas o campeonato é longo e o time tá horrível. Tem que melhorar, senhor Gilvan, tá? Vamos tomar uma providência urgente, por favor. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo entre o Cruzeiro e o Flamengo. Foi disputado no Mineirão e gerou uma derrota triste para a equipa de Paulo Bento. Como vocês já devem ter reparado, hoje eu trago-vos um vídeo em que pecou por tardar este vídeo. Um jogo bastante complicado, um jogo que eu falei no vídeo anterior que as ausências iriam pesar sobre o 11 inicial e a estratégia que Paulo Bento tinha para esse jogo. Também alertei no vídeo anterior que após uma grande vitória num derby era muito mau o Cruzeiro tropeçar em casa. Aconteceu com a vitória do Botafogo e depois perde em casa com o São Paulo. Foi ganhar ao Independência o Atlético Mineiro e agora perde em casa com o Flamengo. Foi uma situação que a mim deixou-me um bocado triste, desiludido, e eu estou aqui com os meus comentários ao ponto de ser imparcial, isento, mas por outro lado eu quero mesmo que o Cruzeiro ganhe e eu quero que o Paulo Bento tenha sucesso no Brasil, e então aquilo que eu vejo dentro de campo sobre os comportamentos individuais e coletivos, tento sempre ser isento, não ser faccioso e olhar sempre para o Cruzeiro como sendo a minha equipa, mas aquilo que me vai na alma e o jogo por acaso foi muito tarde, foi um jogo já de madrugada em Portugal, à 1h45 da manhã, o que fez com que, para além do jogo em si que não gostei, principalmente detestei o resultado, o jogo fez com que eu ficasse com uma dor de cabeça tremenda. Ainda hoje estou com essa dor de cabeça, não só pelo jogo, pelo resultado, pelos comportamentos que a equipa teve dentro de campo. Mais uma vez o Cruzeiro mostrou-me que não está ligado entre os setores, o setor atacante, médio e defensivo. Também muito por culpa pelas ausências de os jogadores que se fizeram notar. Eu tenho aqui uma lista de jogadores potenciais titulares, num total são 6: Lucas, Bruno Viana, Brian, Romero, Elber e Robinho. São 6 jogadores, ou seja, mais do que meia equipa, em que as ausências fizeram sentir e muito. Porquê? Porque são jogadores que já estão ligados um pouco às ideias de Paulo Bento e depois são jogadores que têm muita qualidade em relação àqueles que se apresentaram em campo. Portanto, foi um Cruzeiro muito trapalhão, um Cruzeiro muito apático, alturas que era preciso imprimir uma velocidade, não tivemos essa velocidade, alturas em que era preciso pensar o jogo e executar, tendo uma tomada de decisão mais apurada. Sentimos muita falta de Robinho nesse aspecto. Depois um Alisson a imprimir um pouco de velocidade pelo seu corredor, dando algum caudal ofensivo ao Cruzeiro, mas claramente sentiu a ausência de Elber. Romero, peça importantíssima. Eu já vos dei a minha opinião, eu não gosto de Cabral, não sei o passado de Cabral, mas aquilo que eu vejo dentro de campo, eu não gosto do argentino. E depois realmente os laterais tiveram muito mal, não só a atacar como a defender, principalmente o menino, o Alano, que nota-se muito nervosismo, muita ansiedade, e realmente o Cruzeiro pelas alas teve algumas dificuldades. Mas passando já à equipa principal que Paulo Bento colocou em campo, na baliza tivemos o Fábio, depois na lateral direita o Bruno Ramírez, que é uma situação adaptada, ele joga sempre no meio campo e foi para a direita. Depois na esquerda Alano, e depois uma dupla de centrais com Bruno Rodrigo e Fabrício. 2 volantes, Henrique e Cabral. Depois à frente dos 2 volantes tivemos uma linha de 3
em que Alisson num corredor, Arrascaeta no outro corredor, Alex no meio, nas costas de Riascos. No meu entender, é um 4-2-3-1, foi aquilo que eu vi durante o jogo, e eu captei uma imagem durante a partida para vos conseguir comprovar que este foi o sistema estrutura que Paulo Bento colocou em campo. Depois varia muito com a dinâmica que os jogadores tomam dentro de campo mediante as ideias do treinador, mas este foi realmente, na minha opinião, na minha visão, a estrutura que foi adotada. O Cruzeiro começou o jogo, na minha opinião, começou bem, começou com princípios, com ideias, atitude, mas depois encontrou um Flamengo, acho eu, muito mais maduro. Era uma equipa que sabia exatamente o que estava a fazer dentro de campo. Era uma equipa pragmática, algo que o Cruzeiro nunca foi pragmático. Vocês reparem que o Cruzeiro na primeira fase de construção tinha sempre à vontade com a bola. Tanto Henrique como Cabral desciam para pegar o jogo, para pegar na bola e depois dar início à sequência para a segunda fase, ou seja, o passe teria que entrar na linha do meio campo, mas o problema é que Alex, um miúdo também muito estático, muito parado, com pouca mobilidade, nunca conseguiu dar linhas de passe aos dois volantes, coisa que mais tarde, com a entrada do William na segunda parte, as coisas melhoraram, mas pedia-se que Alex atuasse entre linhas, ou seja, no espaço à frente da linha defensiva do Flamengo e atrás da linha do meio campo do Flamengo, e realmente o processo da segunda fase do Cruzeiro não funcionou, muito por culpa de Alex, que não conseguiu dar aquilo que a equipa precisava para depois fazer a ligação à terceira fase, que é a terceira fase que eu simbolizo como a fase da finalização. No aspecto sem bola, o Cruzeiro também não pressionava alto, fazia uma pressão média-alta, mas depois andava sempre a bascular à procura do erro do adversário. Em poucas vezes o Cruzeiro pressionava o portador da bola, mas só pressionava dentro do seu meio campo. Reparei que quando os laterais do Flamengo tinham bola, ou fazia a pressão a Arrascaeta, ou do outro lado fazia a pressão a Alisson, mas depois, quando a pressão era mal efetuada, quando o Flamengo conseguia efetuar um jogo mais interior, o que é que acontecia? Acontecia que tanto o Alisson como a Arrascaeta tentavam defender descendo no seu corredor e dando ajuda aos seus laterais. Gostei mais da ajuda defensiva, principalmente da primeira parte da Arrascaeta. Realmente a Arrascaeta tentou muito bem ajudar a Lano no seu corredor, mas depois, quando o Cruzeiro tinha a bola, aí era uma confusão. Na minha opinião, era um caos, ou seja, não há rotinas ofensivas identificadas, não há movimentações, tanto não há compensações. A Arrascaeta não pode jogar no lado esquerdo. A Arrascaeta, quando fletia para dentro e procurava a bola em espaços interiores no corredor central, notava-se que o Cruzeiro respirava, crescia. Porquê? Porque a Arrascaeta conseguia criar o seu desequilíbrio, mas depois a compensação não existia. Eu vi muitas vezes no corredor central Alex, Arrascaeta e Alisson, os três no mesmo corredor. Não houve compensações. Alex não foi suficientemente inteligente para perceber quando a Arrascaeta vinha para o meio, Alex teria que depois vir para a posição da Arrascaeta, não só para dar largura ao seu jogo, como também dar uma linha de passe. E depois Riascos na frente, muito batalhador, um jogador que é incansável, disputa todas as bolas como se fossem a última bola, mas realmente não surtiu muito efeito. O Cruzeiro teve alguns lances, mas aqueles lances de realmente perigo, em que poderia ter feito 1, 2, 3 golos em situação de jogadores isolados, isso não aconteceu, também por muito mérito da organização defensiva do Flamengo. Depois, outra perspectiva de análise é, voltando um pouco ao Cruzeiro sem bola, um dos grandes desequilíbrios que aconteceu é que quando o Cruzeiro se posicionava sem bola e fazia a basculação, Cabral, eu não gostei de Cabral, tanto com bola como sem bola, era um jogador muito lento. Então Cabral saía muito da sua posição, ou seja, quando a equipa basculava, eu reparava que Riascos sempre na pressão dos dois centrais, Alex subia um pouco, Arrascaeta e Alisson muito preocupados com os corredores, para que o Flamengo não saísse dos corredores, e depois realmente havia um jogador do Flamengo que atraía sempre Cabral. Cabral subia muito no terreno, criando um buraco no espaço interior da equipa do Cruzeiro, onde ficava
Henrique completamente sozinho. Depois uma nota, eu não conhecia um jogador do Flamengo que é o Cirino, é um jogador que joga no corredor, realmente é um bom jogador, criou muitos problemas ao lateral esquerdo Alano, e então reparei que as compensações defensivas, as coberturas defensivas, e aí há uma certa confusão, porque quando o Alano era batido, eu vi mais do que uma situação, o volante do lado do Alano fazer uma cobertura defensiva, como também depois vi o central do lado de Alano, o Fabrício, também a fazer uma cobertura defensiva. E aí dá para notar que a organização não estava muito bem, a organização defensiva do Cruzeiro nesse jogo não estava bem. Ou tem que haver uma definição, ou é o central que faz sempre a cobertura, ou é o volante que faz sempre a cobertura. Tem que haver um padrão, tem que haver uma ideologia em que nós conseguimos ver através do jogo que aquela organização é bem estudada e é bem planeada. E aí o Cruzeiro, mesmo sem bola, nunca conseguiu chegar àquele ponto que nós já vimos em jogos anteriores. E realmente com bola também muito confuso, muito trapalhão, muitos passos errados. Sentiu-se a falta de Romero na transição defensiva, na recuperação de bola. Sentiu-se a falta de Robinho para o último passe, a inteligência. Sentiu-se a falta da criatividade da Arrascaeta, que em alguns lances conseguimos ver, mas no geral não foi o mesmo jogador. Alisson procurava sempre o desequilíbrio, não o conseguiu, só em breves trechos de tempo de jogo que conseguia, e realmente em muitas situações de jogo reparei que Riascos estava sozinho, estava abandonado. Porquê? Porque a segunda linha, que é do meio campo, principalmente Alex, não deu aquela ajuda a Riascos. Reparei que Riascos, de costas para a baliza, não é um jogador que consiga segurar a bola, segurar o jogo, rodar, dar no apoio, desmarcar, haver mobilidade. Também não conseguiu. Riascos perdia muitas bolas de costas para a baliza, mas Alex também falhava muito porque nunca chegava às segundas bolas, nunca estava perto de Riascos. Aos 42 minutos, um lance de bola parada. É um lance que, no decorrer da partida, até chegar aos 42 minutos, o Flamengo foi dando sinais, indícios, que as bolas paradas eram sempre ao segundo poste, sempre para o jogador mais alto da equipa do Flamengo, que se chama Rever. É um jogador muito alto e que ataca muito bem a bola. Acho que Paulo Bento, de certeza que sabia da situação de Rever, mas mesmo assim acho que falhou um pouco na marcação zonal nas bolas paradas. Normalmente, isto é a minha opinião, quando há dois jogadores da equipa adversária com um poder físico invejável, muito alto, que ataque bem a bola de cabeça, eu preferia uma marcação mista, em que poderíamos ter o mesmo número de jogadores no cordão, ou seja, atacar a bola à zona, mas termos um ou dois jogadores numa marcação individual a esses jogadores mais poderosos no ataque à bola. Ou seja, fazia uma marcação mista, ou seja, à zona, mas 2, 3 elementos nessa marcação individual. Isso não aconteceu. Porquê? Porque Paulo Bento insistiu na marcação à zona. Se vocês veem, tem o cordão em que Bruno Rodrigo é o segundo homem a contar de trás, e foi aí que a bola caiu, onde Reber, muito bem, com toda a agressividade, toda a presença na área, conseguiu cabecear. Bruno Rodrigo é responsável porque a bola cai na zona dele, ele é o jogador mais perto para atacar a bola. Não foi agressivo, não foi rápido e deixou-se um pouco antecipar com o movimento, porque vocês reparem que Rever sai de muito trás e depois vai atacar a bola, e Bruno Rodrigo deveria automaticamente ter atenção à sua zona e atacar a bola. Em outra alternativa, acho que Paulo Bento, se fizer uma marcação mista, poderá usar o bloqueio. Aqui na Europa o bloqueio é muito conhecido, é como no basquete, há um homem que faz o bloqueio e não o deixa avançar no terreno. O bloqueio, quando é bem feito, funciona. Muitos árbitros não gostam dessa situação, marcam faltas por causa dos mesmos bloqueios, não só no poder ofensivo, em que nós podemos bloquear um jogador para o nosso jogador cabecear, como no setor mais defensivo, podemos estorbar, atrapalhar, meter o corpo. Porquê? Porque um jogador, ao fazer um bloqueio a nível defensivo, o jogador que ataca a bola vai perder 2 segundos e que o vai impedir a saltar no tempo exato para cabecear a bola. Portanto, uma organização
defensiva nas bolas paradas do Cruzeiro também muito mau, mas isto é um aviso que eu venho sempre dizendo nos meus vídeos, em que a marcação à zona ainda não está muito bem calibrada. Não sei como é que o Cruzeiro jogava anteriormente, ou fazia o tipo de marcação em bolas paradas, e realmente Paulo Bento vai ter mais um trabalho sobre as bolas paradas, sobre a forma e os comportamentos de como a linha defensiva ou o cordão terá que atacar a bola. Chegaram ao intervalo com uma derrota, é realmente frustrante. Depois o tempo na segunda parte vai avançando, o Cruzeiro entrou, e eu acho que entrou muito bem na segunda parte, foi para cima do adversário, pressionou mais alto, teve bons momentos de bola sobre o meio campo do adversário, mas depois faltou aquela perícia, aquela qualidade no último terço do terreno. As ausências fizeram sentir, foi uma segunda parte também com as rotinas ofensivas, muito trapalhão, os passos não saíam, era tudo feito em esforço, o tempo foi passando e o Cruzeiro começou a jogar mais com o coração do que com a cabeça. Isso é normal, os jogadores começam a ficar ansiosos. Paulo Bento ainda não ganhou no Mineirão e começa a ficar muito mais complicado. Ao intervalo, posse de bola para o Cruzeiro, 51-49 para o Flamengo, remates à baliza, aqueles foram à baliza, Cruzeiro apenas tinha 3 e o Flamengo tinha 6, vocês vejam aqui a diferença. Em cantos ou escanteios, o Cruzeiro tinha 6 e o Flamengo teve 4. O Flamengo na segunda parte não quis jogar, desceu as linhas, jogou sempre no erro do adversário, apostava muito no contra-ataque porque estava a ganhar no Mineirão por 1-0, então não jogou ou não quis jogar, fez o jogo deles, um jogo muito inteligente, a pensar no resultado, muito pragmatismo, e realmente o Cruzeiro não soube depois explorar não só os corredores, como também a entrada do William. O William entrou bem a jogar nas costas do centroavante, vinha sempre buscar a bola, mas depois, quando tinha bola, colava-se muito ao Riasco, num 4-4-2 clássico, mas o William saía sempre da posição. A segunda parte não tem muito que falar, ou seja, é uma segunda parte em que o Cruzeiro poderia ter feito o golo. O Cruzeiro na segunda parte foi muito melhor que o Flamengo, eu acho que foi melhor que o Flamengo, só que não houve ligação. É uma equipa destroçada, é uma equipa que também mentalmente começa a ter dificuldades em jogar no Mineirão, porque a cada jogo que passa e a cada jogo que o Cruzeiro não vença vai ser um problema depois, e o Cruzeiro precisa com muita urgência uma vitória no Mineirão para sacudir essa pressão. Depois só aqui um pormenor, quando ele tira o Riasco e mete o Rafael Silva, eu acho que aí o Cruzeiro perdeu. Acho que Paulo Bento não soube ler realmente a situação do Riascos, era o único homem na frente que estava a querer, que batalhava, que poderia criar alguma chance de perigo, alguma chance de golo, e meteu um Rafael Silva porque depois veio baralhar tudo. Tanto o William saía da posição, Rafael Silva saía da posição, muito descoordenado este Rafael Silva, muito desposicionado, viu-se que não tinha cultura tática, parecia um menino da rua, um menino que queria jogar em todo lado, queria ter a bola em todo lado, e realmente grande confusão com Rafael Silva e o William. O Cruzeiro perdeu nesses minutos finais, e ainda foram 15 minutos que ele teve em campo, e realmente não gostei. Para acabar, e uma nota muito prévia, e eu vou-vos dizer uma coisa, é a minha ideia de jogo. Quando eu vejo um zagueiro ou um defesa central a ponta de lança, isso é sinal de desespero do treinador. Ou seja, o Cruzeiro até aos 87 minutos não conseguiu fazer o seu trabalho, e aos 87 minutos, quando coloca Bruno Rodrigues a ponta de lança, é um sinal de desespero, é um sinal que as coisas não foram bem feitas, é um sinal que a equipa não esteve bem. Pode surtir resultado, pode ter resultado com uma bola bombeada e a Bruno Rodrigues fazer um golo, mas eu não gosto disso, é um acto de desespero. Acho que mais um tropeção, aquilo que eu não gostava que acontecesse, mais um tropeção, mais uma derrota. O Cruzeiro, com o jogo de São Paulo e de Flamengo, com mais 6 pontos, estava lá em cima. E espero rapidamente que os regressos cheguem ao Cruzeiro, e aqueles 6 jogadores que eu falei que regressem, uns estão castigados, outros estão lesionados. O Cruzeiro precisa urgentemente de ir ao mercado, de contratar bons jogadores. Aquilo que eu já vos disse, precisa de jogadores maduros, experientes, que saibam
saibam muito bem o que fazer em campo, que consigam motivar os mais jovens, consigam incutir ideias ganhadoras, ideias que o Cruzeiro sempre teve há uns anos atrás, de um clube vencedor, ganhador, e espero que Paulo Bento e a sua equipa técnica consigam mover o clube, os jogadores, para uma senda de vitórias, que é isso que está a faltar ao Cruzeiro, mas precisa também de mudar algumas mentalidades dos jogadores que ainda pensam que são uns brincas na areia, mas não, o futebol hoje em dia é, acima de tudo, organização e coletivo. Da minha parte, no meu vídeo triste, mas da minha parte com grande esperança que o Cruzeiro consiga já vencer este fim de semana. Espero que tenham gostado do vídeo, peço desculpa por ter sido tarde. Quem não conhece o meu canal, façam o favor de subscrever, likezinho no vídeo para mostrar o vosso apoio, partilhem, divulguem o Joga Simples. Maltinha, um grande abraço e espero as melhoras do Cruzeiro.